Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo estejam conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu sou Fernanda, sou da paróquia São Sebastião, em Bento Ribeiro, faço parte do grupo de oração Novo Pentecostes. Também sou do núcleo da Associação Nossa Senhora de Guadalupe, e na Praça Seca, né? E hoje eu vim conversar com vocês sobre a Rede Nacional de Intercessão, mês de setembro, né? Vamos falar da carta que foi escrita pelo Eric Batista de Figueiredo. Ele é coordenador estadual do Ministério de Intercessão, RCC Bahia. E a carta de hoje se intitula Moção Fruto da Obediência. E o que é a mensagem que Jesus quer para a gente hoje, né? Esse mês, ele quer falar para a gente que com toda essa situação que nós estamos vivendo, nesse mundo que nós estamos agora, né? Nós precisamos ter consciência que nós não somos mais os mesmos, né? Ou seja, nosso grupo de intercessão, nós precisamos sempre pedir o batismo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos unja nas nossas orações, durante o nosso dia todo. Precisamos pedir, Senhor, batiza-me no seu Espírito, né? Porque através e a partir deste batismo no Espírito Santo, a nossa vida toda muda, tudo se transforma, meus irmãos. Devemos deixar que o Espírito Santo haja em nós, para que esse mesmo Espírito, ele nos transforme a nossa mentalidade, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Ele transforme também a nossa inteligência. Devemos deixar que o Espírito Santo iguale o nosso coração ao coração de Jesus Cristo. Foi através do batismo do Espírito Santo que foi retirada a venda que existia nos nossos olhos. Então, essa venda, quando saiu, nós passamos a ter uma outra visão. Nós temos agora uma visão espiritual ampliada, né? E a gente só consegue pedindo o batismo do Espírito Santo, porque ele nos unge e nos dá essa visão, nos dá a escuta profética, né? Nos leva a orar em línguas tão necessários para a nossa prática enquanto intercessor. Nós percebemos também que o mundo não é mais o mesmo para a gente. Esse mundo não nos atrai mais. Nós estamos vendo o mundo com outros olhos. Não é isso, meus irmãos? Então nós devemos pedir que o Espírito Santo realize na nossa vida uma transformação espiritual. Nós precisamos nos transformar. E para a gente conseguir essa transformação, a gente precisa de muita oração. Nós precisamos olhar, né? Através de um olhar de oração. Orar com o olhar de oração. Olhar com os olhos de intercessão. E quando a gente fala esse orar, não é passar o dia rezando o terço, não é passar o dia, todas as lives que aparecem, não é passar o dia rezando, é você parar e conversar com Jesus. Parar para rezar para ele, o seu Pai Nosso, a sua Ave Maria, suas práticas, né, espirituais. Vamos fazer nossa oração. Mas também não é só a gente orar. Nós precisamos parar um pouquinho para escutarmos o que Jesus quer falar com a gente.
Nós, intercessores, precisamos ouvir o que Jesus quer nos falar, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que estar atento a tudo ao nosso redor. Quem está dentro de casa com a gente, pode ser vizinho, pode ser a nossa família, o mundo ao redor, o mundo que a gente está vivendo, não é isso? E a gente precisa dessa visão, porque nós não podemos deixar que nenhum irmão se perca. Nós não podemos deixar que nenhum irmãozinho se desvie do caminho de nosso Jesus, né? Nós não podemos esquecer desses irmãos. E para isso, nós precisamos resgatar todos esses irmãozinhos que estão se desviando, tá? E a gente só consegue através das nossas orações. Por isso, precisamos orar, mas precisamos escutar o que Jesus quer falar com a gente, tá certo? Quando a gente fala deste olhar de oração, nós podemos achar em Efésios capítulo 4, versículo 23. É quando ele fala que é preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência. Por quê? Nesse momento, Paulo vem falar com a gente que nós precisamos esquecer a velha humanidade e dar espaço para a nova humanidade. E qual é essa velha humanidade? É quando a gente tem um passado pagão, né? Um passado que a gente não procurava Jesus. Então a gente vivia na impureza, na escuridão, nos enganos, nas mentiras, né? Na ignorância. Ignorância essa em relação ao que Jesus quer para nós, né? E quando a gente passa a viver a nova humanidade, aí tudo mudou, tudo se transformou. Por quê? Porque a gente passou a viver a imagem de Deus. É isso? Passamos por uma vida de imitação de Deus e de Cristo. Porque lá em Levítico 11, versículo 44, Jesus fala pra gente: sejam santos, porque eu sou santo. Então Jesus nos quer uma vida de santidade. Essa vida a gente vai conseguir calcada na verdade, no respeito ao próximo, na honestidade, justiça, não é isso? Na compaixão, no perdão, porque isso é tudo que está nos mandamentos, tudo na lei que Jesus deixou para a gente. Então a gente precisa o quê? Obedecer, né? Então a gente fala é viver essa vida de santidade. Não estamos falando aqui de ninguém vai ser santo, vai ficar ali no altar. Mas a nossa vida que a gente está vivendo agora é uma vida voltada para os ensinamentos que Jesus nos deu, tá? E a gente consegue essa vida? Sim. Quanto mais a gente se entrega às orações, quanto mais a gente vive uma vida de oração, mais a gente vive uma vida em santidade, tá certo? A gente, para alcançar, né, essa vida de santidade, como eu já falei, a gente também pode achar essa parte em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 36. Ele fala assim: vocês necessitam apenas de perseverança, a fim de cumprirem a vontade de Deus e assim alcançarem o que ele prometeu, né? E o que ele fala nisso? É perseverar, amigos, na oração, nas práticas espirituais, né? Nas nossas lectio divina, na nossa oração voltada realmente para Cristo. Porque aí a gente vai ser obediente. Obediente a quem? Obediente a Deus, obediente ao nosso ministério de intercessão. Porque quando a gente faz as nossas orações, quando nós fazemos nossas orações, a gente, como eu já falei, faz a oração, pede a Jesus o batismo do Espírito Santo, pede a Jesus para conversar com a gente.
mas a gente precisa parar para escutar o que Jesus quer falar para a gente. E ele vai falar, ele vai dar uma visualização, ele vai dar uma escuta profética, ele vai dar uma moção. Nós precisamos pedir o discernimento e sabedoria para que a gente possa interpretar aquela visão visualização que ele nos deu, aquela escuta profética que ele nos deu, não é isso? E esta moção, esta visualização, essa escuta, essa palavra que ele nos der, a gente anota e vamos repassar para a Cida, não é isso? Para o pastoreio, porque a Cida vai passar para a RCC, a nível diocesano, que é quem nos representa é a Elisiene, a nível estadual é a Violeta, a nível nacional é o Vinícius, né? Também precisamos, nas nossas orações, colocá-los também, né, aos pés de Jesus, para que Jesus também esteja sempre orientando-os, que dê para eles uma visão ampliada, uma escuta aguçada, né, para que a gente possa caminhar no nosso ministério, tá certo? Já falei da obediência, né? Porque se a gente é obediente, se a gente é perseverante, nós temos o quê? Um foco. E esse foco, qual é o nosso foco? Jesus Cristo. É sempre seguir o que Ele quer. Nosso mandamento voltado para Jesus Cristo. Não é isso? Nós precisamos manter a nossa fé viva, uma fé expectante, uma fé impactante, para que a gente possa realmente não esmorecer. E essa fé a gente só consegue vivendo o caminho de fé, né? A esperança e a caridade, porque a gente precisa saber que para quem quando a gente faz os nossos pedidos, para as nossas súplicas, a gente sabe que o nosso Deus está nos atendendo, né? Isso é fé. Então precisamos realmente trabalhar essa fé, ter a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, tá certo? A nossa prioridade sempre, enquanto intercessores, é Jesus Cristo. Precisamos conhecê-lo mais, nos aprofundarmos cada vez mais em Jesus Cristo, através das nossas orações, através desse momento como agora, né? Que a gente todo mês, antes a gente fazia na associação, mas agora não podemos ir, né? Para ter mais os nossos encontros presenciais. Então estamos tendo agora os encontros virtuais no nosso canal do YouTube, tá? Aí a gente tem sempre esse momento. Não deixem de participar do nosso momento no YouTube, tá certo? Temos também todo de segunda a sexta a Maria Helena reza o terço da misericórdia. Então vamos também, né, prestigiá-la e orar com ela pela nossa associação Nossa Senhora de Guadalupe. Nós precisamos também, gente, as intercessões, né? Fazermos sempre as intenções, na hora que a gente for rezar para nossas intercessões, não podemos deixar de interceder também pelas intenções que a gente recebe todos os meses, tá certo? Orar pelo nosso ministério, né? Pelos representantes dos nossos ministérios. E é isso, tá certo? Eu agradeço a vocês a atenção, agradeço a vocês pelas orações, né, que nós fazemos um pelo outro. Eu oro por vocês, vocês oram por mim, eu oro por vocês, oro pelos todos os nossos amigos e vamos fazendo, né? É uma rede, e sempre em oração, tá certo? E o fruto da obediência. Esse mês nós falamos da importância de sermos obedientes a Deus, ao nosso ministério. Amém? Boa noite, fiquem com Jesus. Estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.